Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser se servir desse canal para continuar celebrando conosco e também estender a outros, para nós será um prazer. Importante para nós que você dê o seu like ou dislike. Importante que você se inscreva no canal, ative o sininho. E importante que você compartilhe se você entender que pode abençoar alguém. Nós estamos celebrando esta semana, durante toda essa semana, ou quase toda ela, o Salmo 1. Uma palavra muito rica, e eu tive a oportunidade de ministrar até o versículo 3, compartilhar da palavra. Mas me sobrou aqui os versículos 4, 5 e 6, que eles podem não ser assim muito populares. Sabe por quê? Porque existem pessoas que gostam de pegar a parte profética que lhes é oportuna, feliz e alegre segundo o seu parecer. Mas eu só quero te lembrar que o mesmo boldo que amarga o paladar, a papila gustativa, é uma grande bênção quando chega ao estômago. Então, ainda que a palavra em algumas vezes seja amarga a algumas pessoas, toda a palavra de Deus ela tem proveito para curar, para edificar, para construir coisas, mas para exortar, para corrigir o curso da nossa vida. E nós podemos com alegria celebrar a palavra, lembrando que em Hebreus 12, diz que aquele que se submete à correção de Deus, Deus lhe trata como filho. Então que eu e você continuemos a nos comportar como filhos de Deus e a receber a correção do Senhor. Estou falando isso porque o Salmo de número 1, os versículos 4, 5 e 6 diz assim: dizem que os ímpios não são como aqueles que são justos, que são como árvores que estão plantados junto a ribeiros de águas. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse versículo 6 diz que aquele que pratica a impiedade, a sorte dele não é ter a bênção de Deus, é viver sem a bênção de Deus. E diz que os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Eu não sei se você, mais uma vez repito essa frase, teve o privilégio de ser criado no interior. Eu tive, em Boa Esperança de Lumiar. Lá morei até os 9 para os 10 anos. E tive a oportunidade de ver algumas coisas, dentre elas, uma boa colheita de feijão. Arrancava-se o feijão quando estava já no período de colhê-lo, e a gente tinha um pátio muito grande na roça chamado terreiro, um pátio muito grande que servia para muitas coisas, e dentre essas utilidades para isso. Então pega-se o feijão, arranca-o, que é fácil pegá-lo e arrancar, e se espalha no grande pátio chamado terreiro para que ele seque, fique bem sequinho. E eu quero lhe lembrar que o feijão ele está dentro de uma vargem comprida, mais delgada do que o meu dedo, comprida, e ali estão os grãos do feijão. E qual é o processo para retirar o feijão desse evólucro, dessas vargens, quando ele seca? Longas, delgadas varas de bambu, e aí bate-se, é um método bem caseiro de fazer. As colheitadeiras hoje fazem um serviço espetacular, mas na roça era feito assim. Então bate-se com a vara para se chocar contra as vagens de feijão já secas as vagens, para ela explodir e soltar os grãos. Eu me lembro, eu tinha uma varinha, eu pequenininho, tinha uma varinha pequena. Eu trabalhei pouco na roça, quase nada, mas isso eu me lembro. Era mais, talvez servisse para mim mais uma brincadeira para me sentir útil, e eu lembro que fazia isso. Muito pouco, mas fazia. E depois que se bate o feijão, se tira a palha, o grosso da palha.
E eu me lembro que enquanto está se fazendo isso, está se tirando, quando o vento vem, vai levando palha embora. E qual é o restante do processo? Se varre o feijão e se ajunta em montes, pequenos montes, se coloca na peneira, e ali há acúmulo de feijão misturado com terra, pequenos pedacinhos de pedra, cisco, muito cisco, e ainda algumas vagens do feijão, que é essa palha que fica. Então qual é o processo? Encher a peneira e jogar para cima, e o vento bate e vai levando, joga para cima, o vento bate e vai levando, e joga para cima, isso repetidas vezes, até se limpar o máximo que pode. E a peneira se ocupa também de deixar cair os grãos de terra, de pedrinhas, para limpar, então vai se pondo ao lado. A Bíblia diz que o ímpio, que pratica impiedade, é como a moinha que o vento espalha. A moinha ou a palha não serve para nada. A Bíblia diz que Jesus fez um comentário, uma parábola, falando sobre o joio e o trigo. Que o trigo se põe no celeiro, mas a moinha queima, o joio se queima. Então, assim é a vida de uma pessoa que não teme a Deus. Pode até, durante a sua vida humana, secular, fazer coisas que parecem lhe sugerir notoriedade entre os homens, mas nada daquilo prevalece para a vida eterna. Por isso, é como a moinha que o vento espalha, porque nada daquilo vai ter uma durabilidade eterna. E a Bíblia diz que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não se sentirão bem, serão incomodados. Eu disse no início que essa palavra nem sempre é da mais agradável, mas ela é curativa para nós. É para a gente meditar e pensar. Você vê que o Salmo começa de uma maneira tão objetiva e ele é concluído dessa forma. E o último versículo diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos. Conhecer aqui é ter intimidade, ter relacionamento. Sabe por que Deus conhece, o Senhor conhece o caminho dos justos? Porque Ele está junto nesse caminho. Ele está presente nesse caminho. A presença de Deus se faz sentida, percebida, porque Ele está presente no caminho do justo. E justo não é aquele que é correto segundo o pensamento humano, mas justo aqui é aquele que é justificado por Cristo, justificado por crer no sacrifício de Cristo para a sua salvação. Ninguém sai do enclausuramento, das grades, dos ferrolhos da injustiça simplesmente porque ele quer ser bom e justo. Não. Esse trilhar de justiça advém do sacrifício de Cristo, que eu reconheço como parte essencial para a minha vida, como algo essencial para mim. Então a Bíblia diz em Romanos 5, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. E aí, aquele que é justificado pela fé no sacrifício de Cristo é chamado pela Bíblia de justo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas pelo sacrifício de Cristo por nós. O justo se dando pelo pecador. E quando eu aceito esse sacrifício como parte prioritária para a minha vida, eu assimilo a justiça de Cristo e passo a ser reconhecido no mundo espiritual como uma pessoa justa. E que agora vou viver em novidade de vidas, ou de vida, para agradar ao Senhor que se sacrificou por mim. Porque se eu aceitar o sacrifício de Cristo, mas voltar à prática do pecado, a Bíblia diz que eu estou expondo de novo Cristo à vergonha, ao vitupério, à cruz, à crucificação. Então, o Senhor conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavra está longe de ser de juízo para aquele que quiser aceitar a correção de Deus para si. Mas ela pode ser sim de juízo
de aviso de juízo para aquele que não quer mudar de vida. Talvez você esteja trancado em ferrolhos do pecado. Angústias têm te dominado e você não se sente bem, mesmo com as aquisições humanas. Está lhe faltando a peça-chave no quebra-cabeça da sua vida, que é a presença de Jesus, que nunca será suprida por qualquer realização humana. Querido Pai, eu oro por todos aqueles que quiserem, desejarem e viverem uma vida na Tua presença. Se alguém agora está amarrado, trancafiado em ferrolhos espirituais, que a libertação do Senhor esteja chegando e que o poderoso sangue de Cristo esteja desvencilhando, quebrando todas as amarrações. Em Cristo Jesus, amém e graças a Deus. Um grande abraço.